Oi pessoal do sexto G, tudo bem? Eu vou gravar aqui uma aula para servir de apoio ao material dessa semana, ok? E o tema da aula é Egito Antigo, tá? Parte 1. Vamos lá. Aqui eu coloquei mais essa linha do tempo aqui, para ilustrar o que nós estamos estudando, né? Nós estamos mais ou menos aqui agora, no começo da Idade Antiga, nós terminamos a pré-história, né? Nós estudamos o Paleolítico, o Neolítico, que começa ali por volta de 10.000, 12.000 a.C., quando teve a invenção da agricultura, né? Estudamos a idade dos metais. Agora acabou a pré-história, nós vamos entrar na idade antiga. Vamos lá. Nós vimos que no período neolítico, né, os humanos aprenderam a plantar o seu próprio alimento, né, aprenderam a agricultura, aprenderam a criação de animais. E isso que diferencia o Neolítico do Paleolítico, que era aquele período onde os seres humanos eram caçadores e coletores. Eles não tinham moradia fixa e eles andavam para lá e para cá em busca de alimentos, né? E por isso eram chamados de nômades, né? No Neolítico eles se fixam em um determinado local, começam a praticar agricultura, criação de animais, e as coisas começam a ficar muito mais bem organizadas, né? Porque é, esses grupos humanos que antes eram pequenos vão aumentando, aumentando e vai se formando vilas, né? Que dessas vilas viram cidades e de cidades viram reinos, até se transformar nos grandes impérios que a gente ouve falar, né? Egito, Mesopotâmia, Império Romano, que a gente vai tratar a partir de agora. Por volta de 5.000 a.C., os humanos aprenderam a tratar os metais, né? A fabricar os metais. Isso, isso melhora muito as condições, porque você consegue melhorar a agricultura com instrumentos de ferro e você consegue se defender melhor dos inimigos e consegue atacar também, né? É daí que vem a ideia dos impérios, né? Quem tem mais tecnologia, que no caso a tecnologia do momento era a fabricação de utensílios de metal, né? Quem conseguisse fazer isso ia sair na frente. E essa é a importância, né, da descoberta de como se fabricar os metais. E é daí que surgem os grandes impérios. Vamos lá. E o que separa? Por que termina a pré-história e começa a história? Porque é inventada a escrita, né? E com a escrita você tem os documentos escritos, né? E obviamente. E com isso você consegue comprovar muito mais aquilo que você está falando a respeito do passado, né? Tá lá escrito, você encontrou uma pedra que está gravado alguma coisa, você encontrou um papiro que está escrito tal coisa. É muito mais fácil você chegar e na universidade falar, ó, foi assim que aconteceu, entendeu? Porque antes não tinha, então você tinha que é baseado em objetos, é baseado em arte e tal, né? Um pouco mais, as coisas ficam um pouco mais em aberto. Vamos lá. E o que é isso? O que é escrita, né? Nada mais era do que um método baseado em sinais que servia para registrar e organizar as atividades cotidianas, né, de um grande grupo de pessoas. Você precisava anotar quantos toneladas, ou não era essa medida que se usava na época, mas eu precisava anotar qual a quantidade de cevada eu tinha, qual a quantidade de trigo, quantos animais eu tinha ali naquela região. É uma questão de organização, porque as sociedades se tornaram complexas, né? A gente precisa começar a organizar isso aqui, senão começa a virar uma bagunça. Para isso que foi inventada a escrita. Bom, a primeira grande civilização da Idade Antiga que a gente vai estudar é o Egito, né? O Antigo Egito. O Egito existe até hoje como um país, né? De 5.000 anos antes de Cristo, eles já cultivavam cereais, né? Trigo, centeio, cevada, algodão, entre outras coisas. É, uma questão que é muito importante para essa aula. O Egito, a civilização egípcia só se tornou grandiosa e importante porque eles foram criativos, né, para aproveitar as cheias do Rio Nilo. O Rio Nilo é um rio que tem
ele é um rio que ele rivaliza com o Amazonas na questão de ser o maior rio do mundo, né? Cada hora um estudioso diz uma coisa, né? Que uma hora dizem que o Amazonas é maior e tem horas que dizem que o Rio Nilo é maior. E essa é uma questão que nunca se concretiza. Mas a questão é que o Rio Nilo foi muito importante foi definidor da criação da civilização egípcia, né? Porque eles foram criativos em aproveitar esse recurso natural. Ou seja, na época das cheias, quando chove muito, o rio enche e ele avança para além das bordas do, normais, né? E com isso, essa água invadindo, inundando as laterais do rio, ela vai deixando os nutrientes, né? Que vão se depositando no solo. Aí depois, quando passa o período das cheias, o rio recua, volta para o lugar normal e aquelas margens ficam fertilizadas, né? Com os nutrientes e fica muito melhor para plantar ali, né? A terra fica muito mais fértil. E aquela coisa, né? Quem tem mais alimentos, quem tem maior disponibilidade de comida, consequentemente vai ter uma sociedade, vai ser um império mais próspero, né? Que vai ter mais pessoas, vai se aproveitando daquilo e vai ser e é daí que vem toda essa glória do Egito Antigo, né? Desse aproveitamento racional e adequado daquilo que foi oferecido pela natureza. Bom, o Império Egípcio ele tem início ali por volta de 3100 a.C. Você tinha o Alto Egito e o Baixo Egito, e os dois foram unificados por esse rei chamado Menes, e a partir daí esse Menes se tornou o faraó, né? Vocês já devem ter ouvido falar, sabem mais ou menos o que é. Que para eles é mais ou menos tem o mesmo significado que o rei, né? E começou por volta de 3100 e foi terminar lá em 30 antes de Cristo, né? Então ele durou praticamente um pouco mais de 3.000 anos, o Antigo Egito, né? Teria uma ideia de quanto tempo isso é. Bom, aqui tem essa ilustração, né, que eu tirei do livro do sexto ano, aqui o Rio Nilo, aqui as margens dele sendo cultivadas, né, naquele processo que eu falei para vocês. Aqui a vida cotidiana. Aqui é uma imagem de satélite do Rio Nilo. É só um pedaço dele, mas isso aqui já é enorme, né, gente? Um pedacinho do norte da África aqui. Você pode ver como cria uma faixa de vegetação, né, onde passa o rio. E o resto é tudo deserto, o deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, né? Essa imagem ilustra muito bem, né, por que o Egito se desenvolveu nas margens do Nilo. E tem aqui também a atividade, né, gente? Que é uma atividade bem tranquila, eu acho bem interessante vocês fazerem. Tudo baseada no Google Maps, né? Vocês vão fazer ali um passeio virtual nas pirâmides, é muito legal, é assim, é impressionante. O, você chegar na base da pirâmide, mesmo que não seja um passeio virtual, e ver o tamanho daquela construção, o quanto aquilo é grande. E, e, e é muito interessante ver também como que funciona o turismo naquele lugar, né? As pessoas que circulam por ali, como é que funciona. É muito legal. É só vocês seguirem as instruções aqui, tá? Basicamente Google Maps. Você pode fazer isso pelo celular ou pelo computador. É só seguir o que está aqui que vocês vão conseguir fazer a atividade. É bem legal, tá? É o melhor que você pode fazer sem ter que viajar até o Egito, né? Que é longe pra caramba e é muito caro também. Apesar de todo mundo ter esse sonho, né? Mas pelo Google Maps é legal também, tá? Bom, é isso, gente. Pessoal, obrigado. Espero que o conteúdo seja útil para vocês, tá? Tchau, tchau e até mais.